Nos últimos anos, profissionais de diferentes áreas estão ingressando no mercado de palestras. Ter um bom assunto, gostar de falar em público, não são suficientes para o sucesso nessa área. Uma palestra envolvente e eficaz só acontece com um planejamento cuidadoso. É um novo mercado. Para nos falar sobre esse mercado de trabalho e como planejar uma boa palestra, você que está interessado, né? Nossa Opinião Livre de hoje conversa com o sócio fundador da Academia do Palestrante, Edmar Oneda. Muito obrigado pela sua presença aqui, Edmar. Obrigado, Silvia. Olha, qualquer pessoa pode fazer uma palestra? Qualquer pessoa. Não precisa ser famoso, qualquer pessoa. Basta ter o conteúdo, viver essa experiência, um assunto que ela domine. As pessoas querem ouvir quem? O que as pessoas gostam de ouvir? Porque não é fácil, muitas vezes, você, hoje em dia, né, com esse mundo tão globalizado, tudo rápido com a internet, você prender a atenção das pessoas. O que prende a atenção? Um bom assunto, um bom conteúdo, aquilo que faz as pessoas pensarem, refletirem. O que hoje mais tem no mercado são palestras motivacionais, que estão não em queda, mas até o formato motivacional está tendo hoje muito mais conteúdo. Então tem uma gama de audiência que gosta de uma palestra, Silvia, para aquela palestra motivacional, onde o palestrante dá mais um show do que conteúdo. Né? Mas o que prende a atenção, que faz as pessoas ficarem na cadeira, ouvindo atentamente, é conteúdo. Na verdade, quando você, quer dizer, chegou ao ponto de montar uma academia, né? O que precisa para uma pessoa conseguir fazer uma palestra, independente do bom assunto? É uma coisa profissional? É um novo mercado? Quando eu faço abertura falando de um novo mercado, hoje em dia é muito comum, né? A gente vê palestrante. Todo mundo está seguindo esse caminho? É como jogador de futebol e modelo, sabe? Nunca sei na passarela, mas aprender sou modelo. Né? E palestras é a mesma coisa, não tem nenhum órgão que regulamenta. Né? Então, as pessoas... Novo, então. É novo. O mercado de palestras, né, ele começou a ter uma ascensão grande, nas minhas observações, foi na era Collor, depois da globalização. Por quê? Por quê? Porque a economia, o Brasil, ele abriu as portas para o mundo, né? Botou o Brasil em conexão com todo o planeta. Então, a gente vivia escondido aqui, de repente, começamos a tornar-se competitivo. Então, o parque industrial mudou, o capital intelectual das empresas mudaram, tornamos competitivo com o mercado internacional, e para isso precisamos preparar pessoas. Uma forma de você conseguir reunir um grande número de pessoas é através de uma palestra. Então a palestra ela entrou com esse efeito. Depois da palestra percebeu-se que é o treinamento que é mais eficaz. É o treinamento, o workshop que você consegue dar mais informação e formação para uma equipe de profissionais. A palestra, ela serve para quê, Silvia? Sensibilizar, despertar, orientar, educar, aproximar. Esse é o efeito da palestra. Por isso que a palestra hoje ela tem de 45 a 1h15 de minutos. Tem um tempo certo para as pessoas terem paciência para ouvir? Esse é o tempo. Eu fico pensando, né? Outro dia estava... Agora já não, porque ele já passou o cargo para o irmão, mas eu ficava pensando, o que pode, por exemplo, um ditador, né, um presidente como Fidel Castro, conseguir ficar 5 horas falando? Quer dizer, tem gente que fala muito. Quando você fala muito, as pessoas acompanham ou você perde o sentido, muitas vezes? Você perde o sentido. Que pode alguém ficar falando 4 horas, 5 horas? O caso do Fidel Castro é um caso isolado, As né? pessoas ficavam... Não, eu estou falando porque tem gente que fala muito. Tem gente que consegue ficar 2, 3 horas falando. Ou não. Isso não existe mais. Esse, no meu ponto de vista, é um grande mal dos palestrantes, de alguns, principalmente aqueles que estão iniciando. Eles não conseguem organizar as ideias e o conteúdo. E aí o que faz? Eu vou falando, eu vou sendo generoso. Né? Depois de 2 horas, pouco se pegou da palestra, porque a palestra é o processo de comunicação. Né? Eu falo, né, e você ouve. Nesse meio, temos ruídos. Então, o que eu estou falando não é necessariamente aquilo que você está ouvindo, mas sim aquilo que você está interpretando de acordo com as suas experiências. Então, durante 1 hora ou 2 horas que seja, Silvia, eu vou, como plateia, pegar alguns trechos, porque cada vez que eu falar alguma coisa que faz remeter
a uma lembrança, eu vou buscar essa informação. E eu vou vivenciar essa informação. Então, é como eu entrasse numa hipnose. Nossa, é verdade o que ele está me falando, é isso, isso. E o palestrante continua falando. Depois de um tempo ele volta, é isso. Por isso que é difícil numa palestra você conseguir equilibrar com todos. Porque você começa a falar, outros estão num tempo da palestra, estão se arrumando, outros estão julgando o palestrante. Que coisa, o que ele está falando? Será que tem credibilidade? Enfim, o seu mecanismo de defesa se instala. Então, um bom palestrante já consegue criar no início um rapport com a plateia. E já faz a plateia, ele já começa a dar os comandos. A plateia está lá, fale que eu quero ouvir. O palestrante é um líder. A plateia, né, são seus liderados. Então, quando o palestrante já tem essa alma, que eu costumo dizer, que ele, quando ele fala, sai daqui, a plateia baixa. Né? E aí essa sinergia todinha. Respondendo a sua pergunta no início, quando eu criei a Academia do Palestrante, isso foi no início de 2003, é porque o mercado ele vinha crescendo. E várias pessoas, Silvia, extremamente interessantes, inteligentes, se apresentavam como palestrantes. Porque a Academia do Palestrante, ela surgiu de um banco de palestrantes, que é a Palestrarte, que está até hoje no mercado. As pessoas tinham ainda aquele conceito de, eu vou falar lá para um público pronto, isso é, dá palestra, não sabia nem o que era. Eu vou para o banco de palestrantes, que hoje é muito comum, e as pessoas mandam o currículo. E o currículo que chegava lá parecia currículo de trabalho. E um currículo, uma apresentação de um portfólio de um palestrante, nós que somos do mercado, a gente já consegue perceber quando ele é um profissional do segmento de palestras, quando ele está dando a cara para bater. Só que, sem julgamento, olhávamos, nossa, essa pessoa tem muita experiência, seria um excelente palestrante, porém, não tinha a palestra. O que é a palestra? A palestra é o conjunto de informações, né? Que é a vivência, que é a experiência, quando você consegue organizar isso para atender a necessidade de um público-alvo específico. E é isso que pouco ocorre hoje no mercado. Não sei se você, os ouvintes, já passaram por uma situação de assistir uma palestra e no final, o que ele disse mesmo? E sono, muitas vezes a pessoa fica dorme. Quando você não atinge, né? Não atinge. Então, às vezes, os palestrantes que não têm esse cunho na missão profissional, é um conjunto de slides. Nesse slide eu vou falar isso, nesse slide eu vou falar aquilo, naquele slide eu vou falar aquilo. Por quê? A gente já percebe que esse profissional, normalmente, quando ele vai montar a palestra, ele vai direito para o PowerPoint. Aí fica lá colocando, vou colocar essa figura, essa aqui é muito legal. Vou colocar um filme, vou colocar uma música. E não é assim, Silvia. Não é? Não é, Silvia. Aí já é aula, né? Daí já é uma aula, é quase uma aula, que nem uma aula é assim. Silvia, a palestra ela faz parte da ciência da comunicação. Vem lá do jornalismo. Por que alguns jornalistas têm tanta credibilidade ao passarem uma informação? Porque eles pesquisam fonte, eles pesquisam dado, eles conseguem organizar o assunto com começo, meio e fim, eles conseguem criar uma estrutura que a pessoa, ao ler ou ao ouvir, ficou clara a mensagem. Muitas vezes a gente assiste um telejornal e a gente percebe que o jornalista está colocando está tudo distorcido. Não foi nada disso. Por isso que alguns jornalistas sobressaem, porque eles procuram ter essa sensibilidade. A palestra, ela funciona da mesma forma. Faz parte da ciência da comunicação. E quando a gente fala para adultos, vem a andragogia. O que é isso? É o estudo do comportamento adulto. Como o adulto aprende, como o adulto entende. Então, por isso que é delicado você montar uma palestra. E eu digo mais, Silvia, palestrante é um educador corporativo. Ele tem uma responsabilidade, né, dentro de uma hora, passar informação, mobilizar essas pessoas para que ao final da palestra elas saiam motivadas para alguma ação. Por isso que as empresas às vezes pagam caro para alguns palestrantes. E pagam mesmo, né? E pagam mesmo. Alguns não têm nem tanto mérito. Por quê? Porque é o palestrante fama. Eu vou levar um palestrante extremamente conhecido para dar uma grande audiência aqui na empresa, porque as pessoas têm um carinho por aquele personagem. Mas os grandes palestrantes, os bons palestrantes, não são esses que aparecem na mídia, né, que estão toda hora
com cartazes por aí. Os grandes palestrantes, né, que as grandes empresas pegam, mal aparecem e são disputados a tapas. Por quê? Porque eles conseguem passar essa mensagem que você está falando. Eles conseguem. Né? Eu vivo de um banco de palestrantes, né? A fundadora junto comigo, que é a Ana, ela é diretora e fundadora da Palestrarte, a gente percebe quais são os palestrantes mais requisitados. Qual é que O que, são que eles têm de disputados? diferente? O que eles têm de diferente? Né? Eles têm a paixão, a vivência, o domínio pleno do assunto e têm esse cuidado de me preparar para estudar esse público-alvo, como eu vou organizar o conteúdo ao ponto de satisfazer quem está me contratando e a minha audiência, que são as pessoas que estão participando da palestra. Quer dizer que independente do assunto que você tenha, da sua vivência, quando você é contratado para algum lugar, você tem que ver para que público você vai falar. Exatamente. E qual é realmente o objetivo daquela 1 hora que vão passar com você. Silvia, falando assim parece ser simples. É nada? Não é nada, não é não. Por exemplo, eu tenho um curso que prepara palestrantes. É impressionante, né? As 15 pessoas que ficam na sala, na hora que começa a construir a palestra, sabe, não, mas é isso, não é isso. A gente vai discutindo o tema, o objetivo, a estrutura, o cenário. E é tão comum ouvir isso de alguns profissionais que já estão há 3 anos, até 5 anos no mercado. Nossa, que vergonha daquilo que eu colocava. Porque eu nunca pensei que palestra tinha este olhar. Porque eu vejo as pessoas no palco lá falando, mas essa pessoa que está no palco, ela já tem uma vivência, tem uma experiência, ela já apanhou muito, né? Ela já tropeçou muito. Não especificamente no palco. Não no palco, mas no decorrer da carreira. Então, muitas vezes a gente olha, ou olhar para você, Silvia, que já vem anos trabalhando, né, como jornalista, como apresentadora, é tão simples fazer aquilo. Volta você no passado, no início, quando você sentia frio na barriga, quando a câmera, né, era um objeto estranho na sua frente. É verdade. Hoje, depois né, fica fácil. Porque hoje não é mais você que está falando. Nós estamos falando da técnica também. Silvia, tem 2 coisas. A técnica é extremamente importante, né? A técnica dá essa estrutura, essa segurança, esse molejo para você falar diante das câmeras. Mas se você não tiver alma, é a alma que brinca. A alma faz com que eu pare de fazer aquilo que eu estou fazendo para ligar e ouvir você. É a alma. É quando você fala, Silvia, e a pessoa que está do outro lado está sentindo que é para você. Estou falando isso na televisão. O mesmo ocorre na audiência, na plateia. Nossa, o que ele está falando parece que ele conhece a minha vida. Mas isso é importante em tudo. A gente vai fazer um intervalo comercial em tudo que você faz. Estamos de volta hoje, Opinião Livre, conversando com o sócio fundador da Academia do Palestrante, Edmar Oneda. E no final do primeiro bloco eu falei, vamos aprender a fazer uma palestra. Será que é possível, né? Aprender a fazer uma palestra? Por onde começar, Edmar? Possível Silvia, mas não aqui agora, né? Pelo tempo. Por onde começar? Né? Primeiro perceber se isso está na sua missão. Eu desejo ser palestrante. E por que eu desejo ser palestrante? Será que eu estou preparado? Eu tenho experiência, vivência, conhecimento, disciplina? Começamos pela missão. Por que é importante eu saber qual é a minha missão? Porque tem um momento que o negócio vai apertar. E quando nós estamos alinhados com a nossa missão, a gente se agarra a ela na hora que o negócio fica apertado. Mas, por exemplo, você está falando... Silvia, no início, a palestra, o palestrante é um empreendimento, é um negócio, é uma pessoa jurídica, que ela vai viver como qualquer outro segmento do mercado. Dá para viver como palestrante, você diz, como profissão? Como profissão. É um negócio. É como você ter uma loja, é como você ter uma oficina. Palestrante é um prestador de serviço, né, que presta serviço de palestras. Esse é o serviço dele. Então, ele vai ter que ter contador, nota fiscal, ele vai ter que trabalhar com site. Então, vai trabalhar com divulgação, eu tenho que ter noções de marketing, eu tenho que ter noções de projeção, eu tenho que conhecer o meu público, porque quando eu tenho um produto, o Sebrae fala isso, quando você vai se inserir no mercado, não basta dizer que você gosta disso, porque é muito fácil. Pessoas cozinham extremamente bem em casa, resolve abrir um restaurante e fecha. Por quê? Porque não estudou como é que funciona um negócio.
um negócio restaurante, um negócio palestra. Então comece por aí para frente. Profissional mesmo, né? Profissional. E é por isso que muitos, né, não conseguem alavancar, porque não estudou como funciona esse segmento. Um outro ato falho, Silvia, de muitos que estão iniciando, é que basta fazer um curso de oratória. A oratória que vai me dizer... Aprender a falar em público. Aprender a falar em público. Não, querido. Ou querida, não tem nada disso. Claro, oratória é extremamente importante, por quê? Porque boa parte você vai estar falando sobre um assunto. Primeiro eu penso naquilo que eu vou ter que falar, depois eu escrevo, para depois eu falar. Nesse inteirinho todinho, eu estudei quem é meu público-alvo, por que eu estou falando sobre isso, quais são as fontes, da onde eu busquei essas informações todas, e aí eu me lanço para o mercado, aí eu entrego. Tá. Então, o bom palestrante é quando ele consegue ter todas essas etapas. Também não adianta você ler um livro só de oratória. Ler um livro de oratória é você buscar informação. O que você tem que buscar é formação. Quer dizer, não adianta simplesmente querer, agora, a partir de agora você pode... Não. Não vai. E também não adianta ter uma boa história. Enfim, quais são os requisitos realmente necessários para uma boa palestra? Então, domínio sobre o assunto. Tá. Domínio sobre o assunto, não resta a menor dúvida. É quando você consegue. O que é o domínio do assunto? É aquilo que eu já vivenciei. Está no sangue, está no meu DNA falar sobre esse assunto. Então, isso aí... Isso é importante. Falar do que conhece. Do que conhece. Não é? Então, o que ocorre um pouco hoje é pessoas leem um livro sobre liderança e resolvem falar sobre liderança. Participam de um final de semana de um curso de liderança e querem falar sobre isso. Você tem que passar pela experiência de liderar equipes. Então, a vivência, a experiência é fundamental para quem deseja tornar-se um palestrante. A partir do momento que você deseja tornar-se um palestrante, se você todos os requisitos e outros mais que a gente já pode abordar hoje aqui, leva-se até quase 2 anos para você estar com a carreira, né, andando por si pronto. só. Tá pronto. Tudo Porque, isso? Silvia, olha só, Silvia, você não dá palestra todos os dias. Essa segurança de você falar diante das câmeras vem do seu dia a dia. É verdade, veio do né? que você estudou, daquilo que você se preparou tecnicamente, mas vem do dia a dia. É um amadurecimento, É um né? amadurecimento. E eu não vou amadurecer em 1 ano, nem em 2 anos. Por quê? Porque no início, Silvia, o indivíduo profissional ele vai dar uma palestra por mês. Depois ele começa dando 2, 3. Tá? Quando ele tiver dado já a sua 30ª palestra, ele já começa a ter domínio de palco, segurança em encarar a plateia, né, de conversar com as pessoas, que isso é muito importante. Porque o significado da palavra palestra é estar de conversa. E como Estar é que de conversa. Estar de conversa. E como é que você conversa? De forma natural. Quando você passa por uma palestra, você tem que falar com a sua audiência de uma forma natural, porém, por trás, com uma estrutura lógica que faça sentido aqui. Não na cabeça, mas na forma da plateia interpretar o seu assunto. E tem outra coisa também, muitas vezes você tem que tomar cuidado, né? Já aconteceu de eu estar em alguma palestra, a pessoa começa a falar uma coisa, aí alguém dá uma parte, aí já vai para aquele assunto, daí vamos voltar para cá. Então, quer dizer, tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter uma estrutura a seguir. É a estrutura. E a estrutura, né, como eu abordei no início do seu programa, ela faz parte da ciência da comunicação. Tá. E quando eu desenvolvi essa estrutura, eu com a minha equipe, nossa, a gente levou tempo até conseguir formatar passo a passo de como nós pensamos e como poder ser útil para a plateia. Porque esse, Silvia, é o grande desafio de um palestrante. Como eu posso me tornar útil para essas pessoas? Com a minha experiência, com a minha vivência e com o assunto que eu vou falar. Isso é importante. Por isso que eu falo que é um educador. Se quem está nos ouvindo, e nós que temos já um pouco de experiência na vida, a gente já reclama que a educação de base, ela já é carente, né? Ela não atende às necessidades do indivíduo. Imagina só esse profissional que já passou por essa carência e vai falar para uma plateia ávida por conhecimento, porém ele carente. Como é que essas pessoas vão sair ao final da palestra? Tem que ver o final. Quer dizer, qual, por exemplo, é o papel de uma palestra, por exemplo, na evolução de uma organização, de uma empresa?
é de total responsabilidade de quem contrata e de quem dá. Né? Porque o papel da palestra, como eu coloquei, é sensibilizar, orientar, educar, despertar e outros verbos. Então, quando uma empresa contrata, ela tem um objetivo, ela tem um propósito por trás, que é alinhar esse grupo de profissionais a uma determinada área da empresa, seja na liderança, atendimento ao cliente, seja por motivação ou um assunto novo que a empresa está querendo alinhar o seu corpo, né, de funcionários, de colaboradores. O que mais as empresas estão procurando? Hoje, Inteligência emocional, o quê? Silvia. Autoajuda, o que mais as empresas procuram? Autoajuda está ganhando um outro formato. Recentemente, eu passei por uma palestra com uma grande organização, uma das maiores do mundo. E ela falou, eu não contrato palestrantes de autoajuda. Quando eu for autoajuda, eu compro livro e CD para os nossos funcionários. Eu preciso de algo com mais força, porque eu respeito os nossos colaboradores internos. Então, o que eles vêm buscar hoje? Toda palestra, ela é uma autoajuda. De alguma forma se aprende alguma coisa. Ela se aprende alguma coisa. Então, ela vem para ajudar as pessoas. Uhum. De alguma forma, toda palestra ela é motivacional, porque ela motiva as pessoas. Mas o que as empresas hoje vêm buscando? Pasme você. Educação, generosidade. Hoje as empresas estão buscando essa socialização com seus colaboradores. Então, como eu posso ser mais gentil, mais amável? Como é que eu posso... É mesmo? Interação. Porque essa geração Y, né, essa transição nossa, eu fico só na frente do computador e não falo. Você não conhece quem está do teu lado? Eu mando um e-mail. Vezes na mesa, Então, manda um e-mail um para o outro na mesma sala. Então, hoje as empresas vêm buscando nos contratar para como redigir um e-mail, como conversar com o meu colega. Então, isso vem da educação. Gentileza, quando entra na empresa, eu já entro com aquela cara fechada e passo o meu cartão, aí eu entro no elevador e eu vou para a minha mesa, eu sento na minha mesa e lá eu fico. Lá eu fico, com aquela cara sisuda. Então, eu já trago o conflito do trânsito, eu já trago qualquer situação de fora. Inteligência emocional. Como aprender a conviver com as suas dores, com seus problemas, não interferindo na energia do ambiente de trabalho. Né? Os problemas são seus, né? Eles são seus e tem como administrar. Então, ela trabalha sobre inteligência emocional, essa questão da educação, de uma forma geral, liderança, atendimento ao cliente e outros assuntos, né, até sobre filosofia, as empresas estão buscando. Porque é a necessidade que eles estão realmente tendo... De valores. Tá. De valores. Né? Nós estamos voltando para o passado, Silvia. Nós estamos perdendo o básico, né? Estamos tentando voltar no simples, né? Que é chegar, como você falou, dar um bom dia. Exatamente. Enfim. Agora, quais as dificuldades mais comuns que a gente encontra nesse mercado? Hoje, a dificuldade, né, com esse excesso de informação é trabalhar a criatividade. As pessoas estão muito bem informadas, mas não estão criativas. A Unesco fez uma pesquisa e ela aponta que o profissional do século XXI, ele já é informado. Mas vai ser mais necessário você ser criativo, porque a informação, Silvia, ela está aí. Está lá. Qualquer coisa que está acontecendo na Indonésia, a gente já sabe aqui. Antigamente, não muito antigamente, no início, quando eu comecei a me tornar um profissional, eu tenho hoje 44 anos, eu guardava as revistas, o jornal. A sua entrevista de emprego era qual foi a notícia de hoje na Folha de São Paulo, no Estadão. Hoje não. Né? Eu ligo a internet, a televisão, qualquer veículo, né, de informação, ela está lá. Eu não preciso mais guardar. Não preciso mais tirar cópia. É muito diferente. É o www. Está lá. Tudo isso aí. Do que adianta ser tão bem informado se eu não sou criativo, se eu não sei utilizar da informação? De que adianta eu passar por uma graduação se ao final eu não recebi os estímulos de como colocar isso em prática? E isso vem comprometimento, criatividade. A gente aprende a ser criativo? Aprende, proatividade. Né? Tudo isso vem do berço. Então vem de como nós recebemos essa informação na primeira formação nossa, que é a educação em casa, que vai até os 7 anos, depois a escola, depois a adolescência, que é o colegial, e depois vem a graduação. É por isso essa reclamação tamanha. Vários professores não vêm para dar aula, né? Eu venho para cumprir uma carga horária. O aluno sente isso. O mesmo ocorre com o palestrante. Eu estou indo dando a palestra pela minha vaidade.
Tá. Né? Que eu adoro aparecer, que eu adoro falar. Mas não dá, o público não dá para enganar o público. Não dá para enganar, não dá para enganar. E ó, não são os aplausos que vão dizer se você é ou não é um bom palestrante. Porque Ótimo. o aplauso, no final de qualquer evento, alguém puxa e bate palma. Então como é que você define um bom palestrante? É tudo isso que eu falei hoje nessa sua entrevista. É aquele que está conectado com o seu eu, aquele que tem claro qual é a sua missão, e a missão do palestrante é se tornar útil para o próximo. É aquele que tem o comprometimento de buscar as informações, de citar as fontes, de entender do conceito daquilo que você vai abordar. Todo conceito tem uma origem, e essa origem tem uma explicação, um fundamento. E quando você consegue, por isso da andragogia, explicar por que nós nos comportamos desta forma, por que isso é importante, a plateia entende e reage positivamente. Tá bom. Muito obrigada. Tá? Obrigada eu. Aula. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada eu. Tá? E fica aqui a dica, né? Você que está começando. São vários nichos, várias carreiras que estão se formando aí, abrindo, mas não se esqueça, aqui a dica do Edmar, não se esqueça da criatividade, né? Não ficar só ali. Criatividade em tudo. Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.